Oiê, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do YouTube Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora e professora de amigurumi, e na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo pintinho em amigurumi. Para esse projeto eu estou utilizando dois fios da Linhas Corrente, o fio Cisne Amigo Love, que é um fio específico para amigurumi, e o fio Cisne Natural Algodão 6 cabos. É um ótimo fio para fazer amigurumi também e também serve para fazer vestuário. Então, se você não conhece, vale a pena conhecer. Um pedacinho do fio amarelo e outro na cor preta para os bordados e vou estar utilizando agulha 2,5 milímetros, tesoura, marcador de carreira, agulha de tapeçaria, olho com trava número 7 e enchimento. Vou começar o meu projeto utilizando o fio amarelo para fazer o ovinho. Então, eu começo trabalhando o anel mágico e em seguida já começo a trabalhar a minha carreira 1. Eu faço uma correntinha para fechar o anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Com os 8 pontos baixos finalizados, eu já posso fechar o meu anel mágico puxando esse fio menor e coloco ele para trás. Então, a primeira carreira é essa. 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para começar a segunda carreira, eu vou pegar o primeiro ponto da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo, formando um aumento. Pego o marcador de carreira e marco antes desse aumento, certo? Como estamos trabalhando carreiras circulares, é necessário você marcar o início e fim sempre da sua carreira. Então, agora vamos começar a trabalhar a carreira 2, e a carreira 2 eu vou trabalhar 8 aumentos, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou repetir esse processo até o final, e ao final da minha carreira 2, eu vou ter 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora vamos iniciar a carreira 3. Nessa carreira, eu vou trabalhar uma sequência de aumento, então eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 3, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a trabalhar a carreira 4. Eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 4, eu vou ter 32 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência até o final. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 5. Da carreira 5 até a carreira 9, eu vou subir no total de 5 carreiras de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, apenas carreira reta. Ao final de cada carreira, eu vou ter 32 pontos baixos. Finalizei as minhas carreiras, agora eu já posso tirar o marcador e fazer um ponto baixíssimo. Agora vamos começar a trabalhar o acabamento. Então, eu vou fazer uma correntinha, no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo de base, um ponto baixíssimo. E vou seguir trabalhando essa sequência até chegar aqui no final. Ele vai começar a fazer esse zigue-zague, então você precisa ir repetindo essa sequência. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, sem pular nenhum ponto, tá bom? Então, você vai fazer isso até chegar lá no final. Finalizei toda a minha carreira e olha só como vai ficando a nossa peça. Agora, para finalizar, eu faço um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio. Deixo um pedacinho para poder dar o acabamento. Corto o meu fio, puxo esse fio para cima e aperto. Com a agulha de trás para frente, no mesmo ponto onde eu fiz meu último ponto baixíssimo, eu levo esse fio lá para trás. Aperto novamente. E olha só como vai ficar bem certinho aqui a nossa peça. Olha só. Depois de acabamento feito, eu vou puxar esse fio para frente e com a agulha de tapeçaria vou esconder ele. Esse processo de esconder o fio faz com que a pontinha não fique visível quando você faz o seu acabamento. Então, você vai passar por baixo de alguns pontinhos baixos, vai puxar e agora é só cortar o excesso do fio. Você pode cortar bem rente a peça que não tem problema, certo? Dessa forma. Olha só como vai ficar
essa parte. Aqui na parte de dentro eu já fiz o acabamento do anel mágico e você vai fazer da mesma forma que você fez na parte de cima do ovo. Com o acabamento feito, o ovo ficará assim finalizado. Agora vamos começar a trabalhar o pintinho utilizando o fio cisne natural algodão 6 cabos. Inicio meu projeto com o anel mágico e dentro dele eu vou trabalhar uma sequência de ponto que vai ser a nossa primeira carreira. Então, a primeira carreira do pintinho será 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Após finalizar os 8 pontos, eu vou fechar esse anel mágico e coloco esse fio para trás. Então, essa é a nossa primeira carreira. A segunda carreira, eu vou começar a trabalhar pelo primeiro ponto da carreira anterior. Então, eu faço 2 pontos baixos, no mesmo ponto de base, formando um aumento. Venho com o marcador, marco antes desse aumento, e esse aumento é o nosso primeiro ponto da carreira 2. Agora, eu vou trabalhar um aumento de ponto baixo para cada ponto de base. Então, a carreira 2 será 8 aumento. Ao final da minha carreira, eu vou ter 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Agora eu solto o fio aqui da agulha e na parte de trás da minha peça eu vou fazer o acabamento do anel mágico. Então, como eu faço isso? Eu pego a minha agulha, passo por baixo de algum pontinho, puxo esse fio, puxo a laçada e puxo por dentro, dando um nozinho. Agora eu corto o excesso do meu fio e agora eu já posso trabalhar minha próxima carreira tranquilamente. A nossa próxima carreira será a carreira 3. Então, eu começo trabalhando um ponto baixo, coloco o marcador, e agora nessa carreira eu vou trabalhar uma sequência de ponto. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 3, eu vou ter 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a trabalhar a carreira 4. Nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira eu vou ter 32 pontos baixos. Então é só seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, mais um ponto baixo, e no meu primeiro ponto eu coloco o marcador. Agora vamos iniciar uma sequência de carreira reta. Da carreira 5 até a carreira 14, eu vou subir 10 carreiras de ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Em cada carreira vai ter 32 pontos baixos. Com as 10 carreiras de ponto baixo finalizada, olha só como ficou. Agora eu giro a minha peça dessa forma e vou começar a contar de cima para baixo 7 carreiras. Essa contagem é para você colocar os olhos na posição. Então, eu conto 7 carreiras, marco aqui com a agulha e de distância eu vou fazer 5 pontos e passo novamente a agulha. Então, o olhinho ele vai ficar nessa posição, certo? Um olhinho você coloca aqui e com 5 pontos de distância você coloca o outro olhinho. Então, você abre bem aqui o espaço, marca certinho para não perder a posição e você vai pegar um olhinho com trava de segurança número 7. Vou colocar exatamente onde eu marquei com a agulha, tá? E vou colocar o meu olhinho. Então, eu coloco o olhinho na carreira 7 com 5 pontos de distância de um olhinho para o outro, tá bom? Com o olhinho colocado, olha só como vai ficar. Agora, você vai girar a sua peça e vai colocar a trava de segurança. Com a trava de segurança colocada, eu vou desvirar a minha peça novamente e agora eu vou voltar a trabalhar as minhas carreiras, tá? Então, a frente do nosso pintinho ficou assim. Eu volto a minha agulha na laçada e vou começar a trabalhar a carreira 10, tá? Então, tiro o marcador e vou fazer um ponto baixo para iniciar a minha próxima carreira. Coloco o marcador sempre antes do meu ponto e a carreira 10 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira eu vou ter 24 pontos, porque eu estou diminuindo 8 pontos. Então, você vai fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 11. Nessa carreira eu vou trabalhar
um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ter 16 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. E agora, para começar a nossa carreira 12, eu já começo fazendo uma diminuição. Então, a carreira 12, eu vou trabalhar 8 diminuições. Então, você vai fazendo e vai contando até chegar no marcador. Com as diminuições finalizadas, eu já posso soltar esse fio e cortar o excesso. Vou cortar esse fio um pouquinho maior para poder fazer o acabamento. Puxo essa laçada para cima e tiro o meu marcador. Agora, com o auxílio da minha agulha, eu vou arrumar aqui o nosso pintinho e vou começar a colocar enchimento nele. Então, eu vou colocar aos pouquinhos até ele ficar bem cheinho. Então, você pode utilizar uma pinça ou o cabo da agulha para te auxiliar. Após colocar o enchimento, ele vai ficar assim. Então, agora, com esse fio que eu deixei longo, eu vou passar na agulha de tapeçaria para trabalhar o anel mágico invertido. Então, pego o meu fio, passo na minha agulha e para trabalhar o anel mágico invertido é bem simples. Você vem com a agulha de cima para baixo, pega apenas a alcinha de fora e faz uma costura como se estivesse fazendo uma costura de alinhavo. Como eu tenho 8 diminuições, então eu tenho 8 pontos de base. Então, eu vou fazer 8 voltas pegando todas as alcinhas. Finalizo, puxo, aperto bem e esse anel mágico vai se fechar. Olha só, fica bem fechadinho. Levo essa agulha aqui lá para a lateral e em seguida já vou fazer o acabamento passando por baixo de alguns pontinhos baixos. Puxo e já posso cortar o excesso. Com esse excesso de fio cortado, o acabamento está finalizado e a base do pintinho ficou assim. Com o fio na cor vermelha, vamos iniciar a trabalhar a crista. Eu começo fazendo um nozinho corrediço na ponta do meu fio e vou deixar o fio um pouquinho maior antes desse nozinho. Vou subir correntinhas, então eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E na primeira corrente eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora eu vou subir mais 1, 2, 3, 4 correntinhas. Volto na mesma correntinha onde eu fiz o ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixíssimo. Vou subir novamente mais 4 correntinhas e no mesmo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar dessa forma. Agora eu corto o meu fio e vou puxar essa alça para cima. Aperto um pouquinho para ficar bem fechadinho e olha só como ela vai ficar. Ela vai ficar com 3 alcinhas dessa forma. O fio você não vai dar acabamento porque ele servirá para fazer a costura na peça. Agora eu volto com o fio na cor branca e agora vamos fazer a asa. Eu começo trabalhando o anel mágico, subo 3 correntinhas e agora dentro desse anel mágico eu vou trabalhar ponto alto. Então, eu vou colocar aqui no total de 7 pontos, porque essa correntinha equivale a 1 ponto. Então, ao total, eu preciso ter 8 pontos altos. Então, eu sigo trabalhando até chegar na quantidade que eu quero. Com os 8 pontos finalizados, eu vou fechar esse anel mágico bem, certo? E ele vai ficar assim, com aspecto de meia lua. Agora, eu faço uma correntinha, corto o meu fio, deixando ele longo para a costura e vou puxar ele para cima. Aperto bem e olha só como vai ficar. Esse fio menor, que é o fio que está saindo do anel mágico, você vai precisar dar o acabamento nele. Então, passo na agulha de tapeçaria e para dar o acabamento nele é muito simples. Você vai voltar a pegar a sua peça e vai passar por baixo de alguns pontinhos. Passei, cheguei mais ou menos no meio, aqui você já pode cortar o excesso que ele não vai desmanchar mais, tá bom? Esse fio maior, ele vai servir para fazer a costura na peça e a asinha ficará dessa forma. Você vai repetir esse processo por mais uma vez. Com todas as partes finalizadas, agora vamos começar a fazer a montagem. Eu vou começar a montagem costurando a crista. Então, aqui ó, você vai perceber que tem 2 fios. Eu vou pegar um fio desse e vou passar na agulha de tapeçaria. Agora, eu venho com a minha peça e vou colocar ele bem aqui na parte de cima, onde está localizada a nossa primeira carreira, que é a carreira
do anel mágico. Então, pego um pontinho da lateral e levo essa agulha lá para trás. Arrumo a minha peça e olha só, prendi um lado. Agora, eu venho com outro fio, passo o fio na agulha de tapeçaria e levo ele na mesma lateral onde eu fiz o outro. Aqui tem um lado, eu venho com a agulha do outro lado e vou voltar no mesmo espaço onde eu fiz o primeiro ponto, certo? Dessa forma, dando um pontinho. Puxo aqui na parte de trás, certo? E dessa forma eu prendi um lado. Vou pegar a minha agulha pegando apenas uma correntinha e levo lá para trás da peça e puxo, certo? Dessa forma. Então, aqui você prendeu uma lateral. Volto com a agulha no mesmo espaço e levo para outra lateral e vou pegar uma correntinha aqui da crista e levo lá para baixo, pegando o mesmo ponto que eu entrei. E levo lá para trás, saindo do mesmo ponto. E olha só como vai ficar aqui a parte de cima. Agora, eu levo esse fio lá para trás, certo? E aqui eu vou dar o acabamento. Eu vou fazer 2 nozinhos, unindo o fio inicial com o fio final. Então, com as duas perninhas do fio, você vai dar 2 nozinhos e vai cortar o excesso bem rente ao nozinho. Com auxílio da agulha de tapeçaria, você vai empurrar esse nozinho para dentro. Como você faz esse processo, o nozinho fica invisível e fica costurado e ele não vai perceber que tem um nozinho aí preso na parte de trás da sua peça. Após o acabamento feito, a crista ficará assim costurada. Agora vamos costurar a asinha. A asinha ela vai ser colocada aqui 2 carreiras abaixo do olho, tá? Mas caso você esteja vendo na receita, ela vai estar localizada na carreira 9, certo? Então, ela vai ficar aqui na lateral. Então, venho com o alfinete, coloco aquela na posição para ela não se mover e começo a fazer a costura em linha reta. Eu começo levando o fio para o corpinho, aqui bem no final da nossa asa é onde o fio está, então eu levo para a frente. Pego um pontinho aqui do início e vou fazendo uma costura levando lá para trás. A agulha sempre de cima para baixo, você vai pegando as alcinhas do ponto da asa e uma alcinha da carreira onde você está costurando. Lembrando de costurar em linha reta sobre a carreira 9. Como a asa ela é muito pequenininha, não precisa dar muitos pontos, tá? Costurar aqui sobre a alça, agora eu pego o meu último ponto e levo lá para trás. Vou puxar dessa forma e aqui eu vou passar por baixo de alguns pontos baixos para dar acabamento. Passei por baixo de alguns pontinhos baixos. Vou puxar e agora é só cortar o excesso do fio bem rente à peça. Com essa parte finalizada, olha só como vai ficar aqui a asinha. Ela vai ficar nessa posição. Então, depois da primeira asinha costurada, você vai costurar a outra do mesmo jeito do outro lado. Com as 2 asinhas costuradas, olha só que gracinha que vai ficando o nosso pintinho. Ela vai ficar dessa forma. Agora, vamos começar a trabalhar os bordados. Eu vou pegar o fio na cor amarela mais escura, passo na agulha de tapeçaria e vou fazer o bordado do bico. O bico, ele vai ser bordado sobre a carreira 8, entre os olhos do nosso bichinho. Então, na carreira, abaixo dos olhos, ó, em linha reta, você vai pegar apenas um pontinho e vai fazer esse movimento de volta. Então, ó, passo a agulha no ponto, por cima do ponto, levo a agulha lá para o outro lado e vou puxar. Dessa forma. Eu dei 2 voltinhas e vou dar mais uma voltinha, tá? Você pode dar quantas voltinhas você desejar. Se seu bico você quer um pouquinho maior, você dá mais uma voltinha. Então, aqui eu dei 3 voltinhas sobre um ponto baixo entre os olhos, tá? O bico, ele vai ser bordado na carreira 8. Levei o fio lá para baixo, de encontro ao fio inicial, e já vou dar o acabamento nele. Como eu faço isso? Eu vou dar um nozinho, mais um nozinho, e vou esconder esse nozinho para dentro da peça. Então, eu corto o excesso e vou levar esse fio para dentro da peça. Olha só, empurrando com a agulha de tapeçaria. Depois que eu empurrei, o nozinho fica para dentro e não vai ficar visível esse nozinho.
Após o acabamento feito, o bico ficará assim bordado. Agora vamos fazer o bordado da sobrancelha. A sobrancelha ela é feita sobre a carreira 5, tá? Então, bem aqui, uma carreira acima do olhinho, você vai fazer o bordado. Eu passo a agulha em uma carreira, conto 3 pontos para a lateral da outra carreira, da carreira de cima, e faço esse movimento puxando o fio. Quando eu puxo, ele vai ficar essa listrinha aqui na lateral. Levo a agulha lá para o outro olhinho e vou repetir o mesmo processo. Como a agulha está saindo de cima, eu conto 3 pontos para a lateral e na carreira de baixo eu passo a minha agulha. Agora eu levo esse fio lá para trás, no mesmo ponto onde eu entrei, para poder fazer o acabamento. Antes do acabamento, é legal que você arrume a sobrancelha para ela ficar bem certinha dessa forma. Porque caso eu precise arrumar, você pode desmanchar e fazer novamente, tá bom? Então, para dar o acabamento, vamos fazer da mesma forma. Dá vários nozinhos, vai cortar o excesso do fio e vai levar esse nozinho para dentro da peça com auxílio da agulha de tapeçaria. E o nozinho fica aqui para a parte de dentro. Após fazer o acabamento, o pintinho ficará assim com o bordado finalizado. Para deixar o nosso pintinho ainda mais fofinho, eu venho com a maquiagem e vou fazer um pontinho aqui na cor rosa, tá? Você pega o seu blush e faz esse movimento aqui abaixo dos olhos. Eu vou passar um pouquinho de blush mesmo, mas caso você esteja fazendo para criança, é legal que você utilize tinta para tecido diluída em água, que ela vai ficar com esse aspecto rosadinho aqui no seu bichinho, e quando ele for lavado, ele não vai sair esse blushzinho fofinho. Então, depois de blush finalizado, agora é só colocar o pintinho dentro da casca dessa forma. Eu deixei solto, mas você pode estar colando também. Com toda a montagem finalizada, o nosso pintinho ficou assim finalizado. Gostou da aula de hoje? Deixe um comentário bem legal, se inscreva aqui no canal Linhas Corrente para não ficar de fora da próxima aula. E quando fizer o seu pintinho, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!